Vamos começar o nosso programa de hoje com as novidades a respeito da corrida presidencial de 2022. É o que a gente sempre diz aqui, esses políticos só pensam naquilo. Aquilo são as eleições. Eles se elegem e no primeiro dia aqui em Brasília, o cálculo já começa a ser feito, a estratégia já começa a ser montada para que eles continuem aqui em Brasília. Entre terça e quinta-feira, presencialmente, é verdade. É obviamente que eu estou falando no sentido figurado, continuar em Brasília, ser reeleito, reeleito, reeleito e reeleito. O que move essa gente é o poder. É o poder acompanhado de grana em alguns casos. Pois bem, está todo mundo já pensando nas eleições do ano que vem, e cada um no seu quadrado. O quadrado do Lula, como a gente tem dito aqui, desde o início de toda a movimentação para as eleições do ano que vem, inclusive um artigo aí do Mário Sabino lá atrás ainda dizendo que o Lula estava jogando parado, o quadrado do Lula é esse, é o de ficar parado, aguardando as coisas acontecerem, porque os petistas têm a certeza absoluta de que o ex-presidiário e ex-condenado na Lava Jato está garantido em um eventual segundo turno. Pois bem, Lula está à procura de um vice. Nós temos ali uma possibilidade de criação de federação do PT com alguns outros partidos de esquerda, sobretudo o PSB, Partido Socialista Brasileiro. O que é uma federação, para você que não tem familiaridade com esse tema? É um instrumento, né, que foi criado, um instituto que foi criado recentemente pelo Congresso, que não é uma fusão de partidos. A fusão é quando dois partidos se juntam, obviamente, e deixa de existir o A e o B e vira o partido C. É o que está acontecendo, está na fase aí de levar para o TSE vai dar o aval, entre o PSL e o DEM, que criou a União Brasil, esse novo partido. A federação não. A federação é quando partidos, dois ou mais, se juntam para uma aliança que tem que durar pelo menos 4 anos, que tem que durar pelo menos entre uma eleição geral e outra eleição geral. O que é uma eleição geral? É a eleição que elege os cargos majoritários aí para presidente, governador. As eleições municipais ficam ali no meio das eleições gerais. Mas não estou aqui para dar aula de política, estou aqui para noticiar, para dizer para você que o Lula está à procura do seu vice e nas últimas semanas, até mesmo nos últimos meses, tem muito se falado da possibilidade do ainda tucano, que está de saída do PSDB, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, ex-candidato à presidência da República em 2018, ser o vice de Lula. É isso mesmo. Vai explicar isso no seu grupo do WhatsApp aí para os petistas, que o Alckmin pode ser vice do Lula. Vai ter um pouquinho de faísca saindo aí do seu celular. Pois bem, a ideia do PT era que o Alckmin se filiasse ao PSB, aos socialistas, para ser o vice do Lula. Mas isso não está fácil, essa costura não está fácil. E aí o Paulinho da Força, que nunca escondeu de ninguém a sua preferência pelo Lula, Paulinho da Força que trabalhou pelo impeachment de Dilma Rousseff, foi ali testa de ferro do presidente Michel Temer no Congresso Nacional a partir de 2016, quando a Dilma desceu rolando a rampa do Palácio do Planalto, mas o Paulinho da Força nunca negou que é um lulista, né? Ele é um lulista. Desde o início dessa história toda de terceira via, falava-se do Solidariedade, participar das conversas da Turma do Centro, e eu ligava para ele, deputado Paulinho da Força, e ele me falava que por ele, Paulinho da Força, o partido iria apoiar o Lula. Ora, ele é o presidente do partido. Tudo bem que ele vai levar isso para a sua turma ali, para os filiados, para a bancada do partido, mas em o presidente querendo uma coisa, vocês concordam comigo que o caminho já está aberto, né? Então, Paulinho da Força vai sim caminhar com Lula. Podem escrever aí, não tem nenhuma outra possibilidade do Paulinho fazer outra coisa no ano que vem. E aí o Paulinho, muito espertamente, encare como quiser esse adjetivo que eu estou dando, isso espertamente, sem fazer juízo de valor, mas uma estratégia política, ele está convidando o Geraldo Alckmin para ser vice de Lula pelo Solidariedade. Já que está essa confusão toda de para qual partido o Alckmin vai, o Paulinho colocou mais uma opção aí. A outra opção,
vocês que acompanham o Antagonista já sabem disso, é o Geraldo Alckmin se filiar ao PSD de Gilberto Kassab e concorrer ao governo de São Paulo, tentar voltar ao Palácio dos Bandeirantes. Pois bem, nós tivemos uma pesquisa divulgada hoje que fala que para 64% dos eleitores, segundo a pesquisa Quast, eu ainda estou querendo aprender como é que se fala, se é Quast, se é Quaest, eu vou resolver isso e o próximo Papo Antagonista eu prometo a vocês que eu vou falar a pronúncia correta. Pois bem, para 64% dos eleitores, Alckmin não muda em nada na candidatura do Lula. Será, hein? É a pesquisa, 64%. Consideravelmente mais da metade dos eleitores acha que não muda nada. Os eleitores lulistas ali, o recall, né? Aquela galera que vai votar no Lula, custe o que custar, pode aparecer o que for, como apareceu, né? Como surgiram todas as provas que resultaram nas 2 condenações do ex-presidente petista no âmbito da Lava Jato e que foram anuladas pelo Edson Fachin, não declarando, que se diga isso quantas vezes for necessário, não declarando Lula inocente, mas somente dizendo que a Lava Jato teria que começar do zero, teria que voltar lá para a primeira instância, para o juízo de origem, todos os processos envolvendo o ex-presidente Lula. Mas com isso se rasgou essas condenações. A gente falou aqui bastante ontem no programa, com a participação do Mário Sabino, inclusive daquele pedido do próprio Ministério Público Federal para que seja arquivado o processo do Lula por prescrição, já que ele está com 70 e poucos anos, se o caso for começar de novo do zero, vai prescrever. Esse é o país, este é o Brasil. Pois bem, esse é o Lula. O Moro está no seu quadrado também. Qual é o quadrado do Moro? O quadrado do Moro é tentar se colocar como alguém para além da figura do ex-juiz da Lava Jato. E ele tem feito isso todos os dias, com uma agenda intensa. Esteve em São Paulo, nós noticiamos ontem, agora ele já está no Rio de Janeiro, já esteve em Pernambuco, já esteve em Porto Alegre, tá aí aproveitando o livro dele de combate à corrupção para engatar nessa já pré-campanha como possível candidato, mas já é um pré-candidato. Eu digo isso porque o Moro, ao contrário dos outros, ainda não se colocou como um pré-candidato, dizendo essa frase, literalmente, ele ainda não disse. Ele se coloca como alguém que está disposto a essa missão de assumir a presidência da República. Ontem, Sérgio Moro se reuniu com o João Dória, com o governador de São Paulo, que venceu as prévias tucanas, e é o presidenciável do PSDB. Nós noticiamos isso ontem aqui. E o Cláudio Dantas trouxe para a gente hoje essa análise. Pode baixar um pouquinho, por gentileza, pessoal? Para a gente, a nota é curtinha, dá para a gente ler. Informação do Cláudio Dantas, que na conversa com o João Dória ontem, Sérgio Moro reclamou de indícios de sabotagem por parte da pré-campanha tucana. O governador paulista jurou que não autorizou ninguém a atacá-lo e ambos selaram uma espécie de pacto de não agressão. Dória reiterou o desejo de que as candidaturas caminhem juntas, mas paralelas, defendendo que todos tenham o direito de tentar se viabilizar até as convenções partidárias em 2022. Moro concordou e ficaram de se reunir novamente em janeiro. O encontro aconteceu na casa de Renata Abreu, a deputada federal, que é a presidente do Podemos, em São Paulo, e durou cerca de 40 minutos. Essas são as informações que o Cláudio Dantas trouxe para você no dia de hoje. O Mário Sabino escreveu um artigo opinativo com o título Dória, o escorpião de Moro, um alerta que o Mário Sabino faz aí ao ex-juiz da Lava Jato, mostrando que o João Dória já traiu, por exemplo, o próprio Geraldo Alckmin, que está, inclusive, de saída do PSDB. Em grande parte, o motivo dessa saída do Alckmin é a falta de espaço ali, porque o João Dória é uma pessoa espaçosa e está disputando ali a briga interna com o Aécio Neves, mas teve uma vitória considerável ao derrotar Eduardo Leite, que era o preferido do Mineiro, do Aécio Neves.
Para quem tiver interesse, o artigo está uma maravilha, como sempre, os textos de Mário Sabino, Dória, o escorpião de Moro. Ainda falando de Moro, já emendo no Bolsonaro, cada um no seu quadrado. Qual é o quadrado do Bolsonaro hoje? O quadrado do Bolsonaro hoje é atacar o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro. Atacar o seu ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, porque, como já dissemos aqui algumas vezes também no site O Antagonista, a turma de Bolsonaro, os aliados de Bolsonaro, sobretudo o Centrão, tem alertado o presidente da República de que é o ex-candidato, o ex-juiz e candidato, pré-candidato, quase pré-candidato Sérgio Moro, aquele capaz de roubar votos de Bolsonaro e chegar ao segundo turno, a um eventual segundo turno com o Lula. Como nós temos dito, disse aqui ontem, repito hoje, vocês vão ver todo santo dia sim e outro também, Bolsonaro batendo em Sérgio Moro. É isso que vai acontecer. E sempre que ele puder, ele vai voltar à carga naquela narrativa de rivalidade com o PT, com os comunistas, com a esquerda e tudo mais, que é isso que Bolsonaro acha que pode fazer ele recuperar espaço. Digo recuperar espaço porque as pesquisas são claras ao mostrar que Bolsonaro perdeu bastante popularidade e aprovação, sobretudo durante a condução da pandemia da Covid, que nós ainda estamos nela. Pois bem, Moro e Bolsonaro, então, vão se enfrentar. Moro não é mais o juiz. Moro agora é o político, que já deixou claro aí nas últimas semanas que não vai deixar passar nada. Cada pancada que o Moro levar, ele vai tentar revidar do jeito dele, do jeito político que ele está aprendendo a ter, mas vai. Isso está claro cada vez que o Lula, que os petistas falam alguma coisa do Moro, hoje ele já rebate rapidamente, aprendeu a usar o Twitter de maneira mais ativa, claro, tem toda uma equipe agora com o Moro, já tem marqueteiro, está começando a montar uma equipe de campanha, a gente tem mostrado isso aqui também, e obviamente Moro vai cada vez mais se mexer.